amados irmãos, nós na quaresma, nós fazemos um grande retiro quaresmal. A Igreja do Brasil, os bispos, propõem também um tema para a sociedade refletir, que é a campanha da fraternidade, para levar os homens, a sociedade, a pensar nos compromissos sociais com a sociedade. Mas nós, como igreja, como paróquia, junto com a quaresma, fazemos um retiro espiritual, porque a quaresma é um grande retiro espiritual. E esse retiro espiritual, sempre baseado numa palavra, num tema que o padre propõe. E este ano de 2019, eu irei propor para vocês, na quarta-feira de cinzas, nós vamos fazer a abertura desse retiro, um tema ligado à humildade. E ele humilhou-se a si mesmo, até morte e morte de cruz. Assim, o Senhor Jesus nos ensinou que a humildade é o grande caminho do Pai para a nossa salvação. Nenhuma alma que quer ser de Deus pode crescer espiritualmente se antes não desejar a virtude da humildade. Qual é a primeira virtude que você tem que desejar? Humildade. Sem humildade não se alcança a graça, não se aproxima. Na quaresma nós vamos ter um retiro quaresmal. Cada domingo à noite vai ter um pregador, o Santíssimo no meio de nós. Nós vamos buscar esta virtude, pedir a Deus. Mas quero já hoje nessa liturgia, nessa palavra, fazer uma pequena introdução do porquê desta virtude. Veja, o coração arrogante, o coração orgulhoso, soberbo, orgulho, né? O coração cheio de arrogância, a primeira coisa que ele rejeita é a necessidade de Deus. O arrogante não precisa de Deus, porque ele se salva sozinho. Ele não precisa do perdão e da misericórdia de Deus. E mais uma vez eu digo isso para vocês: um dos muitos pecados que vem junto no Espiritismo, qual que é, amados irmãos? A reencarnação. Porque não é só a negação de que Jesus ressuscitou e venceu a morte, mas é a negação de que eu preciso de um Salvador. Quando você crê na reencarnação, você está dizendo assim: olha, eu não fui bom nessa vida, mas na outra eu vou ser um pouquinho melhor. Aí eu nasço de novo e vou melhorando, e nasço mais uma vez e vou melhorando, e chega uma vida que eu estou já tão bonzinho, tão já polido, que meu espírito é um espírito de luz perfeitíssimo, e aí eu vou para o céu. Por conta de quem? Eu me salvei porque tem um Salvador, ou eu me salvei porque eu mesmo nasci muitas vezes e me tornei perfeito a ponto de merecer a salvação? Um dos pecados do entendimento contra a ressurreição do Senhor é você pensar que você pode salvar-se sozinho. O arrogante acha que não precisa de um Salvador, por isso ele tem dificuldade de confessar, porque ele tem: eu nem tenho pecado para falar. Para, né? Tem gente que fala: padre, eu não vou confessar porque eu nem sei os meus pecados. Eu falo: então vai lá que eu conto para você, que eu conheço uns 5 ou 6, só de olhar para essa sua cara. Não é? A pessoa vai lá conversar e não sabe os próprios pecados, porque não faz uma revisão interior. Pecado não é só roubar, matar. Eu nunca roubei, nunca matei, nunca desejei mal para os outros, então eu sou santo. Pode não ter roubado nem matado, mas pode ter um coração cheio de julgamentos, de fofoca, de ódio, de mágoas. Pode ser uma pessoa egoísta que não divide nada com os outros. Pode ser o dono da razão. Ninguém pode te corrigir que você não aceita. Vai corrigir um orgulhoso para você ver. Vai falar para um orgulhoso que ele está errado. Pode ser da família, fica sem olhar para a cara o resto do ano. É minha irmã, meu primo. Mas um dia, padre, você não acredita que fulano falou de mim? Estou chateada. Nunca mais eu quero olhar para a cara dela, porque falou aquilo de mim. E por que não pode falar de você? Você é mais perfeito do que nosso Senhor Jesus Cristo? Você é mais santo do que nosso Senhor Jesus Cristo? E quanto ele foi difamado, perseguido e humilhado. E a palavra de Deus diz: o discípulo não é maior do que o mestre. Se falaram de nosso Senhor, também podem falar de nós que temos culpa no cartório. Jesus não tinha e nós ainda temos. Não liga para isso. O coração humilde supera
as mágoas. O coração humilde perdoa, porque ele fica pensando no erro do outro. Veja, Jesus, tão cheio de humildade, na cruz disse: Pai, perdoa-lhe porque não sabe o que fazem. Ele pensou assim: olha, esse povo é tão ignorante que se soubesse quem eu sou, não estava fazendo isso. O coração humilde se coloca no lugar do outro, não julga, mas é cheio de compaixão. O coração humilde acolhe uma crítica, ou sai dela mais sábio, ou sai da crítica fortalecido na confiança do Senhor, corrigido das suas faltas. O humilde se aproveita de todas as ocasiões para crescer na virtude, na graça. Não tenha o teu coração arrogante, meu irmão, minha irmã, porque o coração soberbo sofre. O coração soberbo se esconde. Olha, sinais de soberba: vergonha. Ah, eu tenho vergonha, é um sinal de soberba. Ah, eu não vou ajudar na igreja porque eu tenho vergonha de ler lá na frente. Não é que você tem vergonha de ler aqui na frente, você tem vergonha de errar, e todo mundo ri que você errou. Ah, onde que eu enfio a cara depois se eu errar? Porque é orgulhoso. Sabe quando você escuta uma coisa que você não gostou e fica aquela coisa incomodando você? Sabe aquela dor que você sente lá no fundo? É o orgulho. O orgulho dizendo assim: como que você não merece ouvir isso? Você não merecia passar por isso. Por que eu não poderia passar por isso? Sou um pobre, miserável pecador. São José Maria Escrivá diz assim: olha, o miserável que tem consciência das suas misérias não se assusta com as misérias dos outros. E nós muitas vezes, porque somos orgulhosos, nos assustamos quando as pessoas fazem alguma coisa que a gente não esperava. Quando elas falam, quando nós vemos ela agindo de um jeito que a gente não esperava, a gente fica escondendo: ai meu Deus, porque o nosso coração quer dominar as pessoas e as coisas do nosso jeito. Não, meu irmão, minha irmã, hoje a palavra chama você a ter um coração humilde, um coração como o de Jesus, que era um coração manso e humilde. Fala para quem está do seu lado: precisa ter um coração que nem de Jesus, moço. Humilde. Sai desse drama, levanta. Algumas vezes o orgulho é tão grande que a pessoa chega a ficar doente, porque ela quer provar a sua inocência. Não, meu irmão, o coração humilde tem uma advogada maravilhosa, que é a Virgem Santíssima, e um advogado maravilhoso, que é o Divino Espírito Santo. Por isso que nós ouvimos na profecia de Jeremias, fica comigo, não perde o fio da meada. Mas o padre está falando isso do quê? De onde que ele tirou isso? A primeira leitura diz o profeta o seguinte: maldito o homem que confia no outro homem. Aí as pessoas usam essa palavra de Deus para ficar jogando na cara do casamento, sabe? De namorado, de namorada, e diz assim: confiei em você e você me traiu. Você estava lá de conversa fiada. Bem que a palavra de Deus diz: maldito o homem que confia no outro homem. Não é? A gente usa a palavra de Deus para as nossas coisas. Não é isso o sentido da palavra, não. A gente tem que confiar nas pessoas. Você tem que confiar no teu marido, na sua esposa. Você tem que confiar, gente. Está na mão de Deus. Se não for para dar certo isso daí, Deus vai te mostrar. Deus mostra, hein? E vou falar uma coisa para os maridos que estão aqui: parece que as mulheres entendem mais rápido do que os homens. Deus mostra, não é? Sabe quando a mulher começa e fala assim: alguma coisa não está normal? Aí eu já falo: meu pai, pode ser uma poeirinha desse tamanho, pode ser um mau pensamento que ele teve, mas só de ter olhado com aquele olharzinho de quem teve um mau pensamento, ela já fala: eu vi o seu olhar, está escondendo alguma coisa de mim, fala agora. Nem tinha nada para falar, mas o pobre desenterra um pecado lá de 1945. Ela olhou tão, ela ficou tão brava que eu até inventei um pecado para contar, né? Meu pai, a gente tem que confiar nas pessoas. Quando você entra no ônibus, você não confia no motorista? Quem que garante que o motorista não é um louco que vai jogar o ônibus na ponte? Se você não confiasse, você não entrava no ônibus. A gente tem que confiar. Mas essa confiança que a gente tem nas pessoas não é uma confiança que vai mudar a nossa vida para sempre. É aquela confiança dos relacionamentos. Eu até falava nas outras missas
que a mulher falou para mim: padre, eu nunca visito minha família no norte, porque eu morro de medo de andar de avião. Eu falei: mulher, confia em Deus. Ela: ai padre, mas pensou se eu estou no avião, o avião cai? Se cair você morre, o que vamos fazer? Aí naquele dia eu tinha assistido uma reportagem de um homem que estava passando na calçada. Caiu um helicóptero, um outro que não foi esse último. O helicóptero caiu e o homem morreu, gente. E os dois tripulantes do helicóptero estão vivos. Está lá na internet. Os dois que estavam no helicóptero sobreviveram, e o homem que estava passando na calçada morreu de helicóptero. Ah, morreu do quê? De helicóptero. Nossa, ele era rico, ele andava de helicóptero por aí. Não, estava passando na calçada, ele andava de ônibus, mas estava na calçada, o helicóptero caiu nele. Falei: mulher, escuta o que eu vou te dizer. Você não vai visitar ninguém da sua família, que você tem medo de morrer de avião. Mas se for para morrer de avião, ele cai em cima da tua casa, aí morre de avião. Olha, por isso que os profetas disse: maldito o homem que confia nas coisas dos homens, que põe a sua vida, a sua confiança na saúde, no dinheiro, nos carros, que põe a sua confiança nos familiares, no casamento, porque vai sofrer. Eu confio tanto mais nos homens do que em Deus, que eu não vou entrar no avião, porque quem me garante que o avião não vai cair? Minha confiança está nos homens. Então você vai morrer de medo. Eu confio tanto nos homens, eu confio tanto no meu dinheiro, no meu trabalho, na minha saúde, no meu médico, e ele pode te decepcionar. Maldito homem, porque ele vai sofrer. O homem que confia nas coisas do mundo, nas coisas humanas. O homem que confia em si mesmo, que é orgulhoso, que acha que não precisa de Deus, não precisa de religião, não precisa da palavra. Ah, maldito homem que confia em si mesmo, porque ele só vai se decepcionar com ele mesmo. Ele vai sofrer, porque ele vai perceber que é miserável e impotente. Tem coisa na vida da gente que a gente não tem o que fazer, somos impotentes. Mas a palavra é tão sábia que diz assim: o humilde confia em Deus. Bendito o coração do homem humilde. Ele é que nem uma árvore plantada na beira de um rio. A raiz dele é tão profunda que ainda que venha o calor excessivo, ele não morre. Que coisa maravilhosa isso. Não é lindo isso, gente? Quem achou lindo pode aplaudir essa palavra. É a palavra de Jesus, a palavra do Senhor, que o profeta disse. Se nós que estamos aqui confiássemos em Deus, a gente vai no médico, o médico fala: ó, abri o teu exame aqui, teu exame está dando um sinal estranho aqui, vai ver, você está doente. Ah, doutor, se eu estiver doente, a gente vai fazer o tratamento, vai tomar os remédios, porque ninguém pode aumentar um dia da sua vida, diz a palavra do Senhor, e a minha vida está na mão de Deus. Vamos passar o que tiver que passar. Ah, padre, eu perdi um emprego que eu gostava muito, ganhava bem, só Deus agora para saber como que vai ficar isso daí. Mas não estou desesperado, porque Deus está sempre na minha frente, porque quem é o Deus que providencia as coisas para mim é o Senhor. Porque Ele diz na palavra que os pássaros e as flores do campo não semeiam, não ceifam, mas o Pai do céu as reveste de todas as suas necessidades. A minha esperança está em Deus. Bendito o coração humilde que se prostra diante de Deus, que coloca a sua confiança, que não confia em si mesmo, nos seus pensamentos, mas se prostra, se ajoelha, se humilha diante de Jesus e diz: Senhor, está aqui um pobre, miserável pecador, sem ti nada sou, toma a frente das minhas causas, toma as minhas lutas, toma, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Ontem nós celebramos o 7º dia de muitos irmãos, mas queria falar em especial de uma irmã muito querida, que vocês viam todos os domingos vendendo pão lá no fundo da arca. A Maria Silene, esposa do seu Hamilton, todo domingo vendia pão ali. Na terça-feira estava vendendo pão, cheio de saúde, cheio de vida, estava lá vendendo, servindo a Deus como ela sempre fez, servindo os pobres. A vida dela estava na mão de Deus. Terça estava lá, quarta não se sentiu bem, quinta foi para a UTI, sexta passou mal, sábado estava sendo enterrada. 3 dias, porque a vida é frágil e fugaz. Aos olhos dos ímpios ela foi castigada, mas aos olhos dos justos que creem, ela
que tinha sua confiança em Deus já experimentou a vitória da ressurreição do Senhor Jesus. Porque para nós há a dor da separação, mas não há mais a dor da morte. Ele ressuscitou. Coração humilde é bem-aventurado. Que coisa linda o Evangelho dizendo: bem-aventurados sois vós os pobres. Mas de que pobreza o Senhor está falando? Não que Deus quer que ninguém tenha dinheiro, que ninguém coma, que ninguém passeie. Pelo contrário, Deus quer que você faça todas essas coisas e convide o padre. Muito obrigado. Essa parte eu fiz uma pequena adesão no Evangelho. Deus quer que você viva tudo isso. Deus quer que todo mundo tenha dignidade na maneira de viver. Mas Deus está dizendo assim: bem-aventurado vocês que são humildes, que sabe que apesar de ter tudo isso, não tem nada, que apesar de estar vivendo esse momento, é só um momento, porque o teu coração repousa em mim. Tu és bem-aventurado. Porque tem muita gente que não conhece o Evangelho e acha que a bem-aventurança é ter muitos bens, muita fama, muito sucesso, muitas conquistas no mundo. Ah, coitado dessas pessoas. Elas vão receber os aplausos do mundo, mas no último dia verão que o nome delas não está no livro da vida. Mas você que é humilde, pôs sua confiança em Deus, você que aceitou também os flagelos e a cruz de Cristo, você que foi muitas vezes desprezado, humilhado, xingado pelos teus familiares: ah, vive na igreja, é beato, você acha melhor que os outros, ah, porque você não faz isso, não faz aquilo. E você que muitas vezes foi deixado de lado por causa do Evangelho, você que foi humilde, que aguentou desaforo por causa da tua família. O seu chefe te humilha e você lá por causa, não, preciso trabalhar, e você fica quieto, engole aquele copo d'água e diz: só por Deus e pela minha família. Ah, bem-aventurado você que já chorou, que já foi insultado, que já foi deixado de lado por causa de Jesus, da bondade, da verdade, do amor pelas pessoas da sua casa. Bem-aventurada você, esposa, que está segurando um casamento ali na oração, no terço, que está salvando um marido da morte, das drogas. Bem-aventurada é você, marido, que chora porque tem uma esposa ali doente, abatida, desanimada, mas você está ali do lado dela, cuidando, honrando, vivendo o teu matrimônio. Bem-aventurados sois vós, que nesse mundo são perseguidos e que têm no coração desejo de fome e de justiça, que tem no teu coração desejo das coisas do alto, que tem no teu coração desejo de vida eterna. Bem-aventurados sois vós, que decidiram por viver o bem, ainda que ninguém esteja do teu lado, viver a verdade, ainda que todo mundo te critique. Bem-aventurado é você, porque Jesus disse, e porque com Maria nós temos a certeza. Ele dispersou os corações arrogantes, elevou os humildes, dispersou os soberbos de coração, exaltou os humildes. Olhou para a pequenez de sua serva e tem olhado também para o nosso coração. Seja humilde, simples e cresça na humildade, e você verá a esperança do Senhor Jesus brilhar em todas as ocasiões da sua vida. Se você entendeu essa pregação, pode aplaudir o Senhor.